Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, ainda não os tinha cumprimentado formalmente e aproveito agora a ocasião. Sr. Ministro, eu registro que não respondeu a nenhuma pergunta colocada pela deputada Maria Luísa Albuquerque. Presumo que as considere questões técnicas, a expressão foi sua, mas isso traduz ou o seu desconhecimento, como é que estas negociações são feitas nestes temas, ou então uma tentativa de ocultar alguma coisa a este Parlamento. Seja como for, nem uma hipótese nem a outra lhe ficam particularmente bem. A questão é, contestaram o déficit de 2015, assento em factos, em documentos, nomeadamente o Eurostat, como já aqui foi citado, defenderam o déficit que o Ministro das Finanças assumiu como seu para 2015. Nós não sabemos. A única indicação que nós temos de si hoje, e isso ficou patente, eu não sei se deu conta disso, mas ficou patente, foi que o seu argumento, e do Governo, presumo eu, é que o Governo, em 2015, o Governo anterior, falhou. E então a sua arma negocial para a Comissão Europeia é dizer, sim, falhamos. E partir para um outro tipo de argumentação que nós não conhecemos, ainda não sabemos qual é. Ouvimos as suas palavras, mais ou menos vagas. O deputado Vitalino Canas fez questão de nos citar uma passagem do comunicado do Ecofin, onde dizia que agora o Ecofin fica à espera que o Governo apresente argumentação para defender a não justificação, a não fundamentação de sanções ligada ao resultado de 2015, o que supõe que o Governo, aparentemente, não utilizou essa argumentação. Agora veja se percebe isto, Sr. Ministro, porque é muito importante e nos seus depoimentos, nos vários, revelou que não percebe ou não quer perceber. É muito importante para a vitalidade da democracia portuguesa que nós, no Parlamento, escrutinemos a ação do Governo se defendeu adequadamente ou não o interesse nacional. O Partido Socialista considerará que sim. Nós temos razões, por estas razões concretas, de que a conduta do Governo não foi a mais condizente para a defesa do interesse nacional. Repare que, até agora o que nos disse foi que invocou os esforços feitos. Mas o que tem de invocar não são só os esforços, são os resultados. Até chegou ao ponto de sugerir aqui mais do que uma vez, de que nem sequer houve grande esforço, nem sequer houve grande resultado de consolidação orçamental e depois ao mesmo tempo diz que estamos a discutir 1/10 ou 2/10. Essa confusão deve-se a algo. E eu sei que não é desconhecimento da sua parte, evidentemente. É porque aquilo que o Sr. Ministro trouxe aqui como uma grande questão nacional, uma mobilização para um propósito nacional, veja bem, ficou patente das suas declarações, que é simplesmente o uso do Governo para efeitos de política interna desta gestão daquilo que considera questões técnicas. Eu até lhe dou um exemplo de como estas questões estão a ser negociadas pelo Governo quando lhe convém. Quando o Governo apresentou o esboço do orçamento, em fevereiro, o Ministro das Finanças esteve aqui, no Parlamento, e ele disse-nos que estava a tentar negociar com a Comissão Europeia questões como o hiato do produto, o impacto estrutural de medidas para o déficit de 2016. Ora, era exatamente isso que a deputada Maria Luísa Albuquerque estava a dizer, com factos, não são intenções, com factos que o Governo tinha de fazer para defender o resultado, não é o esforço só. O esforço é muito importante, mas é o resultado de 2015. E é isso que o Sr. Ministro se recusa a aceitar. Ora, ao recusar a aceitar-se isso, revela, deixa patente, deixa transparente a quem quiser ver, que na verdade não há aqui nenhum propósito de mobilização nacional. E até lhe digo mais, Sr. Ministro, já disse isto a colegas seus aqui no Governo, mas digo-lhe assim também. É revelador de uma cultura democrática insuficiente andar a tentar silenciar os partidos da oposição, e neste caso o maior partido da oposição, o maior partido neste Parlamento, de fazer a sua ação de escrutínio e crítica do Governo com base em argumentos, e eu sei que a sua cultura histórica lhe permite perceber isto, que são tiradinhos da União Nacional do antigo regime salazarista. Isto não é aceitável. Isto não é aceitável. Nós estamos num debate democrático onde temos razões fundamentadas, foi isso que nós fizemos. Querer saber qual foi a argumentação que o Governo invocou ou mobilizou em todo este processo. As suas respostas, como aliás as do Primeiro-Ministro, foram sempre evasivas. E é por isso que o PSD terá de apresentar um requerimento a pedir a correspondência entre o Ministério das Finanças e a Comissão Europeia no que diz respeito a esta matéria. Nós queremos saber exatamente se os argumentos poderosos que o povo português conquistou para si, em termos não só de esforço, mas de resultados, foram devidamente mobilizados por este Governo. Só acrescentar o seguinte, sei que o meu tempo está a terminar. O Sr. Ministro fez aqui uma alusão de que
entrar nesta negociação que todos os países fazem, Sr. Ministro, não sei se sabe, todos os países fazem, sobre as questões que considerou técnicas. Isto é, todos os elementos que formam os déficits estruturais, o que conta para déficit nominal no que diz respeito ao procedimento de déficit excessivo, sanções, etc. Referiu-se a isso como maquiagem dos números. Eu não sei se foi um lapso da sua parte, mas revela ou que não percebe o que é que está em causa nesta negociação sobre assuntos orçamentais com a Comissão Europeia, ou então está-nos a dizer que imediatamente desistiu de fazer essa discussão e aí sim nós temos de tirar a conclusão que o interesse nacional não ficou devidamente servido. E por último, dizer que, isso é ofensivo, Sr. Ministro, que o PSD, com a legitimidade que tem por ser o maior partido no Parlamento português, de fazer observações, perguntas, questionamentos, a sua ação de escrutínio, que retira a responsabilidade a um ECOFIN e a uma Comissão Europeia que se portaram inquestionavelmente mal em todo este processo, porque não têm fundamento para fazer o que nos estão a fazer, mas insinuar uma coisa dessas, repare, normalmente costuma-se dizer que os partidos não aceitam lições de democracia dos outros partidos quando estão em debate. Mas eu aqui, desculpe que lhe diga, tenho que dar uma lição de democracia ao PS que utilizou esta argumentação. Quando nós tivemos sobre o problema da assistência, por uma bancarrota provocada pelo governo anterior de que o senhor era ministro, em que estavam em causa objetivos nacionais, o governo PSD-CDS sofreu, invariavelmente, as críticas do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Estivemos em desacordo sempre. O nosso primeiro-ministro, o anterior primeiro-ministro, nunca usou esse argumento da União Nacional Salazarista para tentar silenciar as críticas do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Como eu sei que tem esta sensibilidade histórica, eu apelo a que abandone de vez essa retórica, porque a invocação da causa patriótica, quando nós sabemos, como ficou patente, que apenas serve a propósitos de política nacional, tem um nome, e esse nome é cinismo. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado Miguel.